Bem-vindos a mais um episódio O País que Somos, o Mundo que Temos. O convidado deste episódio é o professor Daniel Cardoso, professor da Universidade Autónoma de Lisboa, investigador do Observário. Este é um programa cofinanciado pelo Ministério da Defesa. Vamos então às questões que se impõem. Em que medida as organizações internacionais e o multilateralismo são importantes no contexto do conceito estratégico de defesa nacional? Olá, boa tarde, Pedro. Bem, a primeira coisa que convém dizer a esse nível é que os sucessivos governos de Portugal, desde 1974, bem, já antes, mas principalmente no período democrático, têm sido apoiantes de organizações internacionais e do multilateralismo. O multilateralismo tem sido um dos vetores essenciais da política externa portuguesa. E Portugal, hoje em dia, é membro de cerca de uma centena de organizações internacionais que vão de áreas tão distintas quanto a segurança e a defesa, mas também passam pelo comércio, navegação aérea, telecomunicações, várias áreas. E neste sentido, pensar o conceito estratégico de defesa nacional sem pensar o papel de Portugal nas organizações internacionais e o relevo que estas organizações têm hoje em dia é muito, muito complicado. Tem sido uma tradição da política externa portuguesa e imagino que agora, na reflexão que se abre para o novo conceito, as organizações internacionais sejam um dos elementos de destaque também. Mas não têm sido até agora? Tem, mas parece-me que pode haver mais trabalho a fazer a esse nível. Por exemplo, como nós sabemos, as organizações internacionais e esta centena de organizações em que Portugal participa são organizações que precisam de financiamento. São organizações que, para funcionar adequadamente, têm que ter investimento daqueles que são os seus principais financiadores, que são os Estados. E quando nós olhamos para o caso português, infelizmente não é caso único, mas quando olhamos para o caso português, nós vemos que nos últimos anos tem havido um desinvestimento no pagamento de cotas do Estado português a estas organizações internacionais. Só para termos um exemplo, o que nós pagamos em cotas a organizações internacionais hoje é o mesmo que pagávamos há 10 anos, quando estávamos no pico da crise económica. Por isso, em termos de reforço dessa participação portuguesa em termos financeiros, há muito trabalho a fazer ainda e pode ser que este conceito estratégico agora se está a trabalhar seja uma oportunidade para revitalizar esse apoio. E quais são as vantagens para Portugal de participar em organizações internacionais e no multilateralismo de uma forma mais vincada? São várias, mas como o nosso tempo é curto, eu vou destacar três. Para um país pequeno como Portugal, em termos de território, de população e de recursos de poder, participar em organizações internacionais e no multilateralismo é fundamental, porque é um espaço, é uma estratégia para nós reforçarmos a nossa relevância internacional e a nossa projeção internacional. É nestes contextos que são tomadas decisões importantes a nível internacional, em que nós podemos apresentar a nossa visão, inteirarmos da visão de outros e, por isso, estarmos em organizações internacionais é fundamental para que essa projeção possa acontecer para países com menor recursos como Portugal. E a diplomacia portuguesa tem sido relativamente hábil a fazer isso, a utilizar as organizações internacionais para a projeção da nossa imagem internacional. Por exemplo, um dos indicadores que nós podemos utilizar é o facto de hoje termos personalidades portuguesas em distintos cargos internacionais. O António Guterres será o exemplo mais paradigmático disso mesmo, mas já houve outros exemplos no passado também. Ou seja, já no passado as organizações internacionais foram importantes para Portugal projetar a sua imagem. E mesmo a nível do país como todo, isso tem acontecido. Por exemplo, Portugal já foi 3 vezes membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um dos locais de maior destaque para um país estar a nível internacional. Nem todos os países o conseguiram e Portugal já o conseguiu por 3 vezes, estar ali no centro das decisões de poder a nível internacional. Por isso, para Portugal é essencial que isso aconteça. Uma segunda razão é que quando nós pensamos nos desafios, nos riscos e nas oportunidades em termos de segurança e de defesa, esses riscos, essas ameaças, elas têm uma natureza cada vez mais global. Pensemos no terrorismo, na cibercriminalidade, no tráfico de drogas e de pessoas, e por isso responder a estes desafios globais requerem também soluções globais. E as organizações internacionais aqui são fundamentais para isso, porque podem ser um dos instrumentos
que Portugal utiliza em conjunto com outros Estados para responder a esses desafios. E, novamente, aqui as organizações internacionais são fundamentais quando se trata destes desafios. E, em termos mais gerais, quando pensamos no ambiente, porque o ambiente, hoje em dia, é provavelmente, quando pensamos nas alterações climáticas, é provavelmente uma das ameaças mais fortes que nós temos até à nossa sobrevivência enquanto humanidade, e responder às alterações climáticas individualmente é impossível, mas coletivamente pode ser mais eficaz, e novamente as organizações internacionais podem ter uma palavra a dizer nesse âmbito também. Mas parece até um pouco contraditório. Acabámos por ter, ao longo dos últimos 20 anos, algumas personalidades portuguesas de destaque nas organizações internacionais e que não foram acompanhadas por um aumento de investimento, tal como falávamos há pouco. Pois isso é algo que provavelmente terá que ser melhor estudado, perceber como é que se dá essa aparente contradição. Uma das hipóteses poderá ser não haver uma contradição, haver uma percepção de que, tendo estas personalidades portuguesas em lugares de destaque, já é suficiente para que essa projeção aconteça, não sendo necessário investimento. Se for essa... de alguma forma faz parte do próprio investimento. Exato, Portugal. como uma consequência do investimento que correu bem e agora podemos desinvestir durante alguns anos. Se for essa a percepção, eu acho que é uma percepção não é a mais correta, porque estas organizações funcionam cotidianamente e o financiamento é preciso cotidianamente. E por isso, só porque temos algumas pessoas em posições de destaque, isso não quer dizer que as nossas responsabilidades financeiras devam ser minoradas nesse sentido. As organizações internacionais e o próprio multilateralismo têm estado sob pressão ao longo dos últimos anos, e a guerra comercial e a guerra entre a China e os Estados Unidos, do ponto de vista da tensão política crescente, é provavelmente um dos melhores exemplos. Quais são as razões para essa tensão, por um lado, e que efeitos é que podem ter para Portugal? Relativamente a essa pergunta, eu acho que a primeira coisa que se pode dizer é que essa tensão sobre as organizações internacionais e sobre o multilateralismo não é nova. É algo que vem já quase desde o início do enquadramento multilateral que nós temos hoje em dia, que surge no pós-Segunda Guerra Mundial. Como nós sabemos, durante a Guerra Fria foi muito difícil para as organizações internacionais e para o multilateralismo funcionarem eficazmente por causa da competição bipolar naquela altura entre a União Soviética e os Estados Unidos. E esta pressão que existe hoje em dia, no fundo, é um ressurgimento de uma pressão que já vem do passado. Houve ali um período no pós-Guerra Fria em que as organizações funcionaram com mais efetividade, mas a pressão voltou e agora a situação é mais complicada novamente. Uma das razões para isso acontecer é, como o Pedro estava a mencionar, essa competição entre os Estados Unidos e a China. A China, que se sente menos beneficiada por este enquadramento multilateral, que nós designamos de ordem internacional liberal, sente-se menos beneficiada por esse enquadramento e agora que tem mais poder, tenta também ser mais assertiva nas suas posições e criticar com mais efetividade as decisões que são tomadas por aqueles que são os criadores desta ordem, que são a Europa e os Estados Unidos. E por isso uma das primeiras razões para essa tensão é a crescente assertividade da China no próprio contexto internacional. A segunda razão, que os estudos chamam de razões internas, porque tem a ver com as ameaças ao multilateralismo e às organizações internacionais que vêm do seio dos próprios criadores destas organizações. Pensemos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. O Trump, a administração Trump, foi um dos mais críticos a estas organizações e ao multilateralismo, sempre muito cético relativamente aos benefícios que elas traziam para a sociedade nacional norte-americana. Isso acontece no Brasil, acontece na Hungria, acontece na Polónia, e por isso as ameaças a estas organizações e ao multilateralismo, elas são também daqueles países que criaram este enquadramento. O que é que isto tem tudo a ver com Portugal e como é que isto afeta Portugal? Como eu estive a dizer no início, Portugal, como um país pequeno, tem a beneficiar-se de estar em organizações internacionais, de participar no multilateralismo, e se estamos a entrar num contexto em que tantas organizações como o multilateralismo passam a estar sob ameaça, isso necessariamente afeta a nossa diplomacia e a nossa projeção internacional. Como é que Portugal se deve colocar a esse nível? A mim parece-me que, como defensor e apoiante do multilateralismo e das organizações internacionais, nós devemos tentar manter o mais equidistante possíveis nessa competição que se torna mais visível agora. Não nos deixarmos apanhar por essa competição, tentarmos defender os nossos interesses e tentar fazer que esses interesses sejam assegurados sem sermos apanhados por um dos lados.
Parece-me que agora que estamos a pensar neste novo conceito estratégico, valia a pena pensarmos nas nossas estratégias também nesse quadro de competição que se coloca a partir de agora. Tanto mais que essa tensão não é expectável que diminua ou recrudesça. Exato, o expectável é que ela provavelmente se intensifique nos próximos anos. A guerra comercial que nós assistimos há uns anos atrás e que continua agora, provavelmente é um dos primeiros sinais mais fortes dessa competição, mas à medida que a China vai tornando-se mais forte, provavelmente essa competição vai extravasar também para outras áreas para além da comercial. Por isso é pouco expectável que ela de facto diminua nos próximos anos. Professor Daniel Cardoso, obrigado pelo seu testemunho. Voltaremos com mais episódios de O País que Somos, o Mundo que Temos. Até breve. Obrigado.